Olá, como que vamos? Como que foi essa segunda-feira? Nossa, a minha foi muito trabalho. E, além disso, quero pedir desculpas. A minha internet deu problema, não consegui enviar para vocês o vídeo. Então, eu resolvi regravar para poder avisar vocês que, por conta disso, eu tô fazendo a gravação novamente para dar uma satisfação. Acho que vocês merecem essa satisfação da minha parte, né? E aí, qual que é o assunto, né? É um assunto que eu gostei, eu gosto desse tipo de assunto, de abordagem. E nós vamos falar da mente, a nossa mente. Como que funciona a nossa mente? Como que a gente funciona, né? O que faz, de repente, uma pessoa mudar radicalmente o comportamento? Aí você pode falar comigo assim, como assim, Raquel? Eu não tô te entendendo. Por exemplo, de repente uma pessoa que é hiper religiosa, cheia de pudores, cheia de princípios, aquela pessoa muito quietinha, muito reservada, muito carola, né? Vamos colocar assim, né? Aquela coisa, aquela pessoa assim que tudo para ela é pecado, e de repente ela se vira do avesso, do nada, se vira do avesso. Quer dizer, do nada pra gente, né? A gente pensa que é do nada, mas será que é do nada que aconteceu isso? E aí, eu venho levantar algumas questões, porque há um estudo muito intenso em relação a esses tipos de comportamento, né? E assim, e até hoje eles não conseguiram chegar num consenso sobre até que ponto que é possível, né, substituir essas convicções, esses comportamentos, até que ponto eu consigo mudar, transformar isso. E aí aqui, muitos pesquisadores, cientistas mesmo, levantaram uma bandeira da lavagem cerebral. Né? E a lavagem cerebral, ela foi a primeira vez que ela foi usado esse termo, foi na Guerra da Coreia, em 1950. A guerra durou 3 anos, foi de 1950 até 1953, mais precisamente. E eles descreveram o comportamento dos soldados americanos, que após um período que eles foram caçados, né, e ficavam presos lá sobre o domínio, né, sobre o tratamento, né, dos coreanos, eles voltavam, aí eles soltavam, depois desse tratamento eles soltavam esse americano, né, para que ele pudesse voltar para o país dele. Só que ele voltava para os Estados Unidos, né, assim, defendendo com unhas e dentes os ideais comunistas dos coreanos, que eram inimigos deles. Olha que loucura. E aí, você poderia falar comigo assim, mas Raquel, isso aí ele estava fingindo, não é possível, isso não acontece. Não, foi constatado e comprovado que eles não estavam representando, eles não estavam fingindo. Essa crença deles era verdadeira, eles estavam defendendo algo que eles acreditavam mesmo. E aí, para isso a gente pode parar aqui um pouquinho para a gente analisar esses processos. Vamos analisar esse processo? Como que esse processo acontece ou pode acontecer?
acontecer? Vamos pensar nisso? Então, assim, muitos daqueles prisioneiros, eles sofreram tortura física, que tornavam a mente deles vulnerável. Então, eles ficavam debilitados com as torturas físicas. Olha só como é que era o processo. E esse era um. Então, assim, eles castigavam fisicamente para enfraquecer, para tornar a pessoa vulnerável, receptiva. E eles tinham outro jeito mais sutil. E a pessoa, no caso, o prisioneiro, nem percebeu que estava sendo persuadido. Né? Era uma coisa assim, foi uma técnica mais sutil, mais discreta, mais branda, aparentemente. Por que você fala isso, Raquel? Porque no primeiro modo que eles fizeram de experimento para poder fazer essa lavagem cerebral foi na tortura. Então, foi uma coisa física. Na segunda, foi uma coisa o quê? Psicológica, mental, né? Mas em todas as duas situações, né, tanto na primeira, que era uma tortura física, quanto na segunda, que era uma tortura psicológica, tinha uma coisa em comum. O que, Raquel? Um elemento surpresa. Como assim, Raquel? A nossa mente, ela é programada para nos defender. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você está andando na rua, de repente, e as pessoas passando por você, né? Que ele vai e vem de pessoas. De repente, do nada, surge um cara com um revólver na frente de você e fala que é um assalto, pra você passar tudo para ele. Dinheiro, celular, tudo. Qual que é o elemento surpresa? Pô, você está passando, cheio de gente ali, você jamais vai imaginar que alguém vai parar na tua frente com um revólver. Então, o elemento surpresa foi o quê? Ele chegar, bloquear sua passagem e ainda te avisar do assalto. Elemento surpresa. Este elemento surpresa, ele não dá tempo para você. A mente da gente é tão rápida que ela não dá tempo de fazer uma imagem pré-frontal da situação. Quer dizer, você não prevê a situação, ela aconteceu sem você prever. Não teve esse tempo, foi tão rápido que não teve esse tempo. Ao mesmo tempo, a sua reação é imediata. Por quê? Porque o seu cérebro vai lá nas suas reações mais primitivas, que estão aonde? No seu inconsciente, para ele fazer a ação que você vai tomar na hora. Então, assim, tem pessoas... Por isso que a gente às vezes fala assim, gente, eu não sei qual que vai ser minha reação diante de tal situação. Porque é uma coisa assim, porque o elemento surpresa, de repente, em você vai causar uma reação diferenciada do que causaria numa situação que você prevê o resultado. Por exemplo, outro exemplo, quer ver outro exemplo? Vamos tentar fechar essa situação. Outro exemplo, quer ver outro exemplo? Por exemplo, um carro, você está atravessando a rua, do nada um carro vem, perde o controle e te pega. Você reage instintivamente, é aquela coisa assim, você não para raciocinar. O seu cérebro, ele é imediato, ele não você não pensa para agir, você age. Até depois você pensa assim, gente, como é que eu fui capaz de tomar essa atitude de repente? Por quê? Porque essa é uma área instintiva. E
E instintiva por quê? Porque a nossa mente, ela está programada para quê? Para nos defender. Então, é por isso que a gente, às vezes, toma atitude sem saber como que a gente chega nesse ponto, né? Como é que tudo isso acontece, né? E aí, aqui que está o X, né? Da questão que a gente vem falar agora da nossa mente. E que eu quero abordar com vocês da nossa mente. E que ponto X é esse da questão, Raquel? Que uma pessoa, se ela quiser, ela coloca na nossa mente, ela pode provocar novas crenças, novos comportamentos. É preciso o quê? Só de uma coisa, que ela saiba criar situações que vão exigir esse tipo de reação nossa, automática. Ou seja, aquele processo da nossa mente consciente, onde eu paro para refletir no que eu vou fazer, ele é desativado. E para isso existem técnicas, sabia? E técnicas, Raquel, sim. Existem duas maneiras de deixar a pessoa vulnerável. Estressada, frágil, cansada. E aí ela vai estar aberta para novas ideias. Por quê? Porque ela não tem o quê? Condições de reagir conscientemente. Percebeu? E quais que seriam essas duas maneiras? Uma eu já até falei, já comentei por alto com vocês, é a lavagem cerebral. Né? Que é aquele método forçado, né? Com privação de sono, com jejum, com dor física, né? Tortura. Então aí, e a outra é a mais comum, né? É aquela em que a pessoa é induzida, ela é envolvida, né? Eu brinco que é um intensivão, né? Quando você vai fazer vestibular, você não tem intensivão. Você vai fazer uma prova de um concurso, você faz o curso, né, pro concurso. Aí, quando tá quase chegando na prova, eles fazem aquele intensivão. Eu brinco que é um intensivão. E como é que é isso? Um exemplo, Raquel. Um exemplo que as igrejas... com todo respeito, não estou citando qual nenhuma. Estou falando igrejas no geral, com cultos religiosos, que eles descrevem um programa intenso de atividade. Põe a pessoa para limpar, põe a pessoa para fazer comida, né? Põe a pessoa para fazer palestra, para celebrações, né? Distribuir panfletinho. E eles criam essa rotina, né? Na vida da pessoa. E eles enchem tanto a pessoa de atividade, de tarefas e obrigações perante a igreja, perante os cultos e trabalho todo, que a pessoa, ela dorme pouco. E até no momento que ela dorme, não é um sono muito tranquilo, porque ela projeta aquilo que ela tem para fazer pro dia seguinte, né? Então, ela tem que ser ágil para isso. E aí, essa pessoa se torna o quê? A vítima da igreja, né? É o alvo. Ele é o alvo. E aí, esse alvo está tão estressado, está tão cheio de coisa, está tão cansado, está tão fragilizado, está vulnerável, que ele nem pensa no que está acontecendo. Na cabeça dele, ele está buscando o que é a salvação, e ele está buscando o lugar no reino dos céus, né, ao lado do Senhor. Então, ele está fazendo aquilo que o Senhor está cobrando dele. Né? Olha bem,
Outro exemplo que eu posso dar aqui, para poder sair da polêmica das religiões, que eu não citei nenhum, mas, né? Vamos pensar naquele vendedor tagarela. Acho que todo mundo já deparou com um vendedor desse, né? O cara que começa a falar sem parar e vai fazendo aquela coisa assim, né? Aproveita que é a promoção, que não sei o que você tem que levar, que tá fazendo assim, que vai acabar isso, tá acabando, tem pouca peça, tem não sei o que. E o cara começa a falar tanto na sua cabeça, no intuito de você comprar naquele momento e com ele, que você não pensa, aquilo te atormenta, desnorteia, que você é incapaz de pensar se você precisa daquilo, se você tem necessidade de comprar aquilo, se você entrou naquela loja à procura daquilo, que às vezes nem é. E aí, como você não pensa, você acaba comprando a coisa para você se livrar daquele vendedor. Entendeu? Então, é mais ou menos. E aí você faz assim, eu quero que esse cara cale a boca, me dê espaço para eu pensar o que eu estou fazendo aqui dentro. Porque muitas vezes você nem entra para comprar, às vezes você entra para olhar, você viu alguma coisa, passou, viu alguma coisa, você entra para poder saber preço, alguma coisa assim, algo que te chamou a atenção. Mas às vezes você não estava com intenção nenhuma de comprar nada. E de repente, caramba, o cara vem buzinando, que você não pensa, não raciocina e você acaba embarcando naquela, né? Aí, mais uma vez, a pessoa está fragilizada. Então, é fácil você manipular o que é psicológico dela, né? Um outro exemplo, né? Para não falar que eu estou sendo radical, um relacionamento a dois. Vamos imaginar aquele casal que casou prometendo amor pro resto da vida, né? O homem da minha vida é a mulher da minha vida. Ó, para sempre, amor eterno. Cheio dos corações, né? De repente, estão os dois lá diante de um juiz, enfrentando um litígio, um divórcio litigioso, né? Ou até mesmo um término de namoro, aquela paixão avassaladora, aquela pessoa que você depositou todas as suas fichas. Você fez tudo por ela. E assim. Ou até mesmo, de repente, aquela conclusão de curso da faculdade que você lutou tanto para chegar ao final dela. Percebe que eu estou dando exemplos de situações de extremo estresse psicológico. Esse estresse psicológico, ele influencia, de repente você pode até dormir a noite inteira, mas ele influencia na qualidade do seu sono. Então você vai acordar cansado, você vai acordar ainda estressado, você vai estar sentindo de repente aquela dor, daquela perda, ou então aquela ansiedade daquele sucesso, daquela vitória, daquela conquista, no caso de quem está formando de repente, né? Mas tudo isso são exemplos que eu dei para vocês de situações que tornam a pessoa vulnerável. A pessoa fica frágil. Percebeu? E a pessoa ficando frágil, ela perde o eixo dela. Ela perde a razão, aquele equilíbrio de razão e emoção. Ela perde o equilíbrio. Ela sai daquela zona de harmonia. Lembra da orquestra que eu falei? Quando um instrumento desafina, né? Perdeu a corda, uma área não tá legal, tá lembrado? É isso, uma área não tá legal, pronto, é o suficiente para situação vir à tona, vir aquela situação de altamente de estresse e detona tudo. E aí, para você entender, eu busquei um caso que eu achei
até interessante. Eu gostei muito do exemplo, por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Eu vou contar o exemplo. Eu tirei daquela revista super interessante, é um exemplar antigo. E o caso, eu vou ler. O caso é o caso de uma pessoa chamada Steve Hassan. E ele conta que ele passou 5 anos da vida dele como membro de culto conhecido como Igreja da Unificação, composto pelos seguidores do Reverendo Moon, também conhecido como Mormonismo. A seita ficou famosa justamente por seus métodos de recrutamento e acusações de lavagem cerebral. Na época, ele falando, né? Eu tinha me separado, olha a vulnerabilidade, eu tinha me separado de uma garota e logo depois fui abordado por 3 mulheres. Elas não falaram que eram de uma religião, que acreditavam que o reverendo Moon era o Messias. Só falaram que faziam parte de um grupo de amigos espalhados pelo mundo e me convidaram para ir a um jantar grátis. A partir daí, ele contando, foi um processo gradual. Ir conhecer os amigos, né, delas foi o primeiro passo. Aí depois voltar e jantar novamente foi outro passo. O próximo passo foi assistir uma palestra. Depois voltar no dia seguinte, mais um passo. E durante todo esse tempo, eles foram perguntando várias coisas bem detalhadas sobre mim. O que eu respondia de pronto. Com isso, fui entregando as ferramentas para que me manipulassem. E hoje em dia, Steve Hassan não mais é manipulado pela Igreja da Unificação. Ele se libertou. E como que isso aconteceu? Hoje, ele faz palestras, ele é palestrante de conscientização e presta consultoria a pessoas em situação similar a que ele passou. Ele não trata só em relação à igreja. O que ele trata é a manipulação da pessoa por outra pessoa. É um ser que é manipulado pelo outro, quer dizer, aquele que é vulnerável ser manipulado pelo dominador, certo? Então, o trabalho dele hoje é isso, é salvar, é ajudar essas pessoas a lutar contra essa manipulação, ou seja, não permitir ser manipulado pelo outro, né? Em qualquer situação, ok? Então, ele chama atenção para o fato de que, quando o processo começa, a vítima não sabe onde está sendo levada, nem quais crenças e comportamentos vai adotar no final. E para obter o resultado desejado, entra a arma principal, a tacada de mestre, a tacada da vitória, que é emoções fortes, né? E o que quer dizer isso? Então, assim, quando algo provoca uma reação emocional na gente, o cérebro da gente, ele mobiliza para lidar com essa situação, né? Com essa mobilização. Nessa hora, a emoção é conectada com a ideia, faz aquele ligamento da emoção com a ideia.
Quer um exemplo aqui? Eu até trouxe o exemplo. E eu fui assistir de novo para mim poder fazer a sequência, né, para vocês. O filme, para quem quer entender o que eu estou falando aqui nessa situação aqui, o filme é aquele filme Laranja Mecânica, é um clássico. E aí, eu vou ler porque assim, eu fiz o esqueminha para poder vocês entenderem. Olha bem, o personagem principal era um rapaz, um adolescente. E ele era ultra, hiper violento. E ele se divertia, a diversão que ele tinha na vida era torturar e estuprar mulheres, pessoas, né? Ele torturava pessoas e estuprava mulheres, né? E com isso ele acabou sendo preso. E quando ele foi preso, ele se ofereceu para fazer parte de um tratamento experimental. E que prometia torná-lo uma pessoa totalmente contrária, avessa à violência. Quer dizer, ele ia ser de uma pessoa ultra violenta, ele ia passar a ser uma pessoa que abominava a violência, né? Que era completamente contra, né, a violência. E ele se submete a esse tratamento. E esse tratamento se consistia em submetê-lo a sensações físicas desagradáveis, quer dizer, tortura, e a imagens violentas. Então, fazia ele assistir imagens violentas, tanto de tortura como de estupro, né? E eles faziam, além de fazer ele assistir, fazia as torturas com ele também, né? E isso, o que aconteceu? O inconsciente, eles forçaram, né? Lembra quando eu falei dos 2 métodos da lavagem cerebral, que fazia na base da força física, né? Da dor física, né? Então, eles forçaram o quê? A dor que eles causavam fisicamente nele, ele relacionar com o quê? Com aquela imagem que ele via da tortura. Né? E aí, eu não vou contar os pormenores para não perder a graça para quem quiser assistir o filme, que ainda não assistiu. Quem assistiu vai lembrar do que eu estou falando. E aí, assim, só concluindo aqui para vocês saberem como é que faz, ele passa a sofrer insuportavelmente toda vez que ele via uma cena de tortura ou uma cena de estupro. E aí você pode me falar assim, mas Raquel, isso aí é só por esse lado, né, assim, negativo, assim, como se diz, da dor? Não. Essas jogadas, ela é feita também, por exemplo, aqui foi a lavagem cerebral, que foi na base da tortura. E na parte psicológica, que a gente vai induzindo. Eu lembro, olha só como é que são as coisas, né? Quem é da minha idade vai lembrar. Mas quem é mais novo, que assiste o canal, claro que não vai conhecer, não vai ter condições. Mas se conversar com quem é mais velho vai contar. Eu lembro eu era criança, eu lembro que passava na TV as propagandas da Hollywood, cigarro Hollywood, e todas passavam cigarro, a pessoa com cigarro, vendendo cigarro, fumando cigarro, e com aquelas cenas maravilhosas, aquelas paisagens maravilhosas, era praia, era... Então, assim, olha só a indução psicológica, o prazer, o bem-estar com você fumando. Então, é a associação da ideia. É igual, por exemplo, um autor de uma história, de um filme, por exemplo. Não é por acaso que ele escolhe a trilha sonora. Há N músicas que eu poderia citar aqui, que se tocar a sua mente, sem você do nada, você não é que você está pensando que você quer pensar naquilo, mas a sua mente começou a tocar a música no rádio, a sua mente te remete para o filme, para aquela cena que o filme colocou com aquela música. Por exemplo, para mulheres, aquela moda
que usou nos anos 60, por exemplo, do cordão de pérola, que era aquelas bolas de pérola que usava, fininho. Automaticamente, quando a gente pensa em colocar aquele cordãozinho fininho de pérola, por exemplo, quem que a gente lembra? Bonequinho de luxo, né? Aquela mulher maravilhosa, misteriosa, aquele cordãozinho que ela usava. Então, são coisas que a gente vai fazendo ligações, a gente faz associações, e a nossa mente, ela é trabalhada assim. E tem muita gente que conhece essas técnicas de trás para frente, de frente para trás. E é exatamente esse tipo de técnica que é usada nos coaches de internet. Esses influenciadores todos, eles fazem uso dessas técnicas. Esses grupos que são montados, são criados e crescem pela internet, são com pessoas, são criados e divulgados por pessoas que dominam completamente essas técnicas. Né? E aí você fala comigo assim, mas o que isso tem a ver, Raquel? Tem a ver que é exatamente esse tipo de técnica que é usada em relacionamentos abusivos. O dominador, ele estuda o vulnerável. Ele sabe exatamente aonde atacar para ele ter controle do vulnerável. E aí, para não estender muito, eu vou quebrar esse vídeo no meio. Vou fazer uma segunda parte, senão vai ficar muito extenso. Estou vendo aqui, tá com 32. Eu posto os dois juntos, porque eu tô devendo mesmo da manhã, né? Que eu não consegui por causa da internet. Então eu posto os dois agora e vocês assistam amanhã, porque agora já tá ficando bem tarde, né? Tá bem tarde já. Mas, então a gente vai despedindo. Mas pensa nisso que eu tô falando. Será que você, em qual momento da sua vida que você esteve dentro dessa situação? Que você se tornou esse vulnerável? Lembre que a carência, a baixa autoestima, tudo isso são fatores que te tornam vulnerável. Então pensa nisso e a gente continua. Eu trago no próximo vídeo agora para vocês, eu vou trazer como que a gente tem controle dessa situação. Beijo.